Você já parou para pensar por que um livro tão antigo ainda dita princípios que governam vidas até hoje? O Deuteronômio não é apenas um conjunto de leis, ele é um código secreto sobre escolhas, consequências e como o invisível molda o destino de uma nação inteira. E o mais surpreendente, ele pode estar falando diretamente com você. Enquanto você vive no automático, há verdades escondidas no Deuteronômio que podem estar impactando suas decisões agora, sem que você perceba. Ignorar essas instruções pode custar mais caro do que você imagina. Cada palavra ali escrita carrega um alerta, uma promessa e uma oportunidade, tudo ao mesmo tempo. No meio de discursos e despedidas, o livro de Deuteronômio revela o coração de um líder que sabia que o povo precisava mais do que direção, precisava de memória, propósito e fé. Moisés não só entrega mandamentos, ele entrega um legado. E talvez, no meio dessas palavras, você encontre o caminho que estava procurando. O povo estava às portas da terra prometida. Eles podiam quase sentir o cheiro das uvas de Canaã, ouvir o som do vento passando pelas colinas que há anos só existiam como promessas. Mas havia algo que ainda precisava ser dito. Algo que não podia ser esquecido. Moisés sabia disso. Ele não entraria com eles, mas suas palavras ecoariam por gerações. E é aí que nasce o Deuteronômio, uma repetição da lei, sim, mas acima de tudo, uma repetição do coração de Deus. Não se tratava de apenas lembrar regras. Era sobre lembrar quem eles eram, de onde vieram e para onde estavam indo. Moisés fala para uma geração que cresceu no deserto. Gente que não viu o Egito, que não presenciou as pragas ou o mar se abrindo. Eles só ouviram histórias. E histórias, com o tempo, esfriam, perdem cor. Por isso Moisés os reúne e diz: escutem de novo. Não esqueçam. Gravem no coração. Quando a gente repete algo, não é porque esqueceu. É porque é importante. E Deuteronômio é isso, uma repetição com propósito. Moisés relembra os mandamentos, as bênçãos, as advertências. Mas ele faz isso como um pai que sabe que está prestes a se despedir e quer deixar tudo muito claro. Não há tempo para meias palavras. Ele fala com paixão, com urgência, com amor. Porque ele sabe, tudo o que está em jogo é a vida ou a morte. É interessante como o texto não esconde a dor de Moisés. Ele errou. Ele não entraria em Canaã por causa de uma falha. Isso nos ensina que até os grandes líderes são humanos. Mas mesmo ferido, Moisés não se afasta. Ele não se isola, não guarda mágoas. Pelo contrário, ele dedica seus últimos dias a ensinar, a exortar, a preparar o povo. Isso é grandeza. É o tipo de liderança que inspira e transforma. Então ele fala sobre obediência. Mas não como um fardo. Ele apresenta a obediência como um caminho para a vida plena. Como quem diz: se vocês fizerem isso, vão viver bem. Suas famílias vão prosperar, seus campos vão florescer, suas cidades serão protegidas. E se desobedecerem, o oposto acontecerá. Não como castigo, mas como consequência natural. É a lógica da vida. O que plantamos, colhemos. Há um capítulo que impressiona: as bênçãos e maldições. Não há rodeios. É tudo preto no branco. Se fizerem assim, acontecerá isso. Se fizerem de outro jeito, acontecerá aquilo. Isso nos mostra que Deus não é indiferente às nossas escolhas. Ele se importa. Ele observa. Ele age. Ele responde. Isso tira a fé do campo da teoria e coloca na prática. Porque se o que escolhemos hoje define o que vivemos amanhã, então cada atitude importa. Mas Moisés não estava tentando manipular ninguém. Ele não queria gerar medo. Ele queria despertar consciência. E mais do que isso, queria reacender o amor. Porque tudo o que Deus pedia era: amem o Senhor de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Não é só sobre leis. É sobre relacionamento. E relacionamento se constrói com escolha diária. E quando Moisés fala com aquela geração, ele também fala com a nossa. Porque todos nós estamos diante de uma terra prometida. Talvez a sua seja um sonho, um projeto, uma cura, uma mudança de vida. Mas a travessia ainda exige fé, obediência, coragem. Ainda existem vozes dizendo: não dá, você não vai conseguir, você não é suficiente. E é aí que o Deuteronômio se torna atual. Porque ele nos lembra: não depende da sua força. Depende da sua fidelidade. No final, Moisés sobe ao monte, olha a terra de longe e parte. Mas ele deixa Josué preparado. E isso também é uma lição poderosa. Porque grandes líderes não criam dependência. Eles formam sucessores. Moisés não queria aplausos.
Ele queria continuidade. E isso é o que mantém uma promessa viva por gerações. Hoje, você pode estar se sentindo no deserto. Mas o deserto nunca é o fim. O deserto é só o lugar onde Deus prepara seu coração. O verdadeiro destino está além. E para chegar lá, você precisa lembrar quem é, lembrar o que ouviu, lembrar o que Deus já falou. A memória espiritual é a arma contra o medo, contra a dúvida, contra o desânimo. Deuteronômio não é só um livro antigo. É uma bússola. É como se Moisés estivesse gritando do passado: não se esqueçam. Não parem agora. Sigam firmes. E se tropeçarem, voltem. Se caírem, levantem. Deus é fiel para cumprir, mas Ele quer parceria. Quer gente de coração inteiro. O que você vai fazer com o que ouviu? Vai guardar como mais um conteúdo ou vai deixar isso transformar seu jeito de viver? Porque no final, como disse Moisés, diante de você estão a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele implora: escolha a vida. Porque essa é a escolha que muda tudo.